Olá, meus irmãos. Não sei se vão assistir esse vídeo de manhã, à tarde, à noite. Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo, ele é um vídeo introdutório de um módulo, de um tempo de formação humana que todos nós da comunidade vamos viver. Nesse primeiro momento, nós que estamos refazendo a formação humana na comunidade, então no primeiro ano todas as moradas vão ver o mesmo material formativo e no decorrer dos outros anos a gente vai vendo por módulos, aprofundando outros temas, né? Então, o livro que nós adotamos para este primeiro módulo da formação humana na comunidade chama-se A Cura das Minhas Memórias. É um livro que foi lançado pela editora Canção Nova, de um casal de psicólogos que fazem parte da realidade de aliança da Canção Nova e que vai abordar sobre a história de salvação pessoal. E aí nós temos dentro da comunidade consagrados, compromissados, que já viveram o tempo do fio de ouro. Temos pessoas que estão ingressando agora, que nunca passaram por um tempo de autoconhecimento mais profundo. Temos pessoas com anos de comunidade, temos pessoas com meses de comunidade. Então, para nós nivelarmos este tempo e esta vivência, para que ela seja mais fecunda, todas as moradas vão ter este material no seu programa de formação humana, né? Por que a história? Por que escrever a minha história de vida? Por que reescrevê-la? Porque a nossa história é o lugar constante da intervenção e da presença de Deus. Deus se faz presente na nossa história. E por que, Egine, que nós precisamos da formação humana? Por que nós precisamos do autoconhecimento? Por que nós precisamos escrever ou reescrever ou rezar com a nossa história de vida? E aí eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, versículo 11. Diz assim: a uns ele constituiu apóstolo, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenham chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado do homem feito, a estatura da maturidade de Cristo, para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores, mas pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, Cristo, para que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado do homem feito, a estatura da maturidade de Cristo, para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina. Gente, a maturidade humana é o nosso grande alvo e é o nosso grande objetivo. Não existe maturidade sem autoconhecimento. E este tempo de formação humana, ele será de grande importância para que nós possamos atingir, chegar, buscar esta maturidade humana, né? E esse tempo vai trazer muitos frutos, né? O primeiro grande fruto é o amor. Nós vamos, ao ler a nossa história, aprender a amar mais a nós mesmos, a Deus e ao nosso próximo. Um grande instrumento do autoconhecimento é a vida de oração.
Gente, é o Senhor que revela a nossa identidade mais profunda. É o Senhor que vai lá visitar a nossa memória. O módulo chama-se A Cura das Minhas Memórias. Existe a memória emocional, né? Lá no livro tem para você escrever sobre a sua gestação. Certamente ninguém lembra da gestação, de quando era feto, né? Mas o Senhor, com o seu poder, com o seu Santo Espírito, vai visitar o período da nossa gestação. O Senhor, ele tem esse poder. Então, o primeiro grande fruto, gente, tem que ser o amor, para amarmos mais e melhor. O objetivo da formação humana não é nós nos afundarmos no autoconhecimento e vivermos andando pela comunidade chorando. Ai, que tempo difícil! Ai, que tempo doloroso! Ai, que tempo custoso. Não. O objetivo é nós amarmos com o coração de Cristo. Aprendermos a amar a nossa história, o nosso passado, aquilo que nós vivemos. Consequentemente, amar mais a Deus e aos nossos irmãos. O segundo grande fruto tem tudo a ver conosco, o louvor. Gente, a nossa história é uma história de salvação. Não é uma história de perdição, não é uma história de tragédias. Nós vamos ver que ao escrever a nossa história de vida, alguns de nós, todos nós, vamos nos deparar com medos, com feridas, com traumas, né? Com situações talvez até desesperadoras. Mas para quê? Para que em tudo que nós vivemos e passamos, nós possamos ver os frutos, né? A palavra que diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais doloroso que tenha sido, por mais ferida que as pessoas tenham causado, Deus tirou um bem de tudo isso. E escrever a sua história à luz do louvor é perceber tudo de bom que Deus construiu na sua história de vida. Aposto que você compromissado está se perguntando, nossa, eu fiz o fio de ouro, vou ter que escrever tudo de novo? Aí eu te pergunto, há quanto tempo você fez o seu fio de ouro? Primeira pergunta. Segunda pergunta, você viveu bem o tempo do fio de ouro? Terceira pergunta, você concluiu o seu fio de ouro? Quarta pergunta, você acha que ainda traz coisas na sua história que precisam ser curadas? Quinta pergunta, do ano que você concluiu o seu fio de ouro até hoje, você passou por problemas, por dores, por sofrimentos, por dificuldades e você precisa rezar com estes fatos? Se a resposta for sim, nós vamos escrever a nossa história. Todavia, você também pode pegar o seu caderno do fio de ouro. Você ainda tem, né? A abordagem do livro A Cura das Minhas Memórias tem algumas abordagens diferentes do fio de ouro. Tem coisas nele que não tem no fio de ouro que são bastante interessantes. Então é importante que você leia o livro, é importante que você reze com o roteiro, né? Nós vamos favorecer que as orações pessoais sejam com o livro. Nós vamos orientar que as orações comunitárias sejam baseadas neste tempo, para que todos nós, como comunidade, possamos investir neste tempo precioso de formação, de oração com a nossa história de vida, ok? Então, nós vamos trabalhar com a nossa história. Porque é impossível compreender uma pessoa em profundidade sem uma viagem pelo seu passado e uma atenção cuidadosa à sua história. Eu não vou me compreender, você não vai se compreender se nós não mergulharmos em profundidade na nossa história, no nosso passado, né? Pois é na nossa história que Deus se mostra e faz nascer e desenvolver o seu projeto e a sua vontade. Quer se conhecer? Quer se conhecer em profundidade? Quer que o outro te conheça?
Então volta na tua história, volta no teu passado, acredita neste tempo. Gente, é um tempo muito rico. Eu já passei, eu fiz 3 fios de ouro. E preparando esse material, inclusive hoje mesmo, Deus me fez uma grande revelação, né? Algo da minha história de vida, algo que eu não compreendi no fio de ouro, que eu não mergulhei, que eu não descobri hoje. Depois de 10 anos que eu fiz o meu fio de ouro. Por quê? Porque o ser humano está em constante desenvolvimento, em constante aprendizado. Ninguém de nós está pronto, ninguém de nós está totalmente curado. Todos nós temos nossas carências, nossos pecados, nossas fraquezas, nossas feridas. Todos nós estamos neste processo de construção. Então, porque eu estou neste processo, Deus continua me falando. Deus continua fazendo com que eu volte no meu passado. E ano passado eu tive grandes experiências de rezar com a minha história de vida, de coisas que eu descobri na minha juventude, que eu descobri ano passado, não descobri no meu fio de ouro, que foram para mim grandes instrumentos de cura interior. Gente, o autoconhecimento produz a cura interior, se for feito em oração. Não é se conhecer por se conhecer, não é relembrar os fatos dolorosos, mas é permitir que Deus adentre estes fatos e cure o nosso coração, né? Não é apenas uma história, é uma história de salvação. A sua história é uma história de salvação. O seu passado é um passado de salvação. É uma história pessoal e única. É uma história única. Ninguém tem a mesma história do outro, porque cada um é um ser humano único, né? Escrever a história de salvação é tocar o mistério da nossa vida, reflexo do mistério de Deus que nos habita. O mistério não se desvenda, mas se toca. Mais do que descobrir-se, é descobrir Deus em nós. Mais do que descobrir a sua história, mais do que lembrar da sua história, mais do que fazer memória do seu passado, é descobrir Deus na sua história, é levar Deus para o seu passado, é levar Deus para os momentos de alegria, de realização, porque existem. E se você também, ao escrever sua história, não escrever os fatos bons, escrever os fatos positivos, escrever as realizações, você estará sendo uma pessoa ingrata, né? Porque existem fatos bons, né? Deus está lá, Deus se faz presente lá. Então, faça memória também dos fatos bons, das viagens, das brincadeiras de criança, da fase escolar. Não fique cascaveando só as dores, as feridas, as culpas, né? Então, descubra Deus em você, descubra Deus na sua história, descubra Deus no seu passado, descubra Deus nas pessoas que Ele colocou no seu caminho. Isso também é escrever a sua história de salvação pessoal. O mistério de Deus que nos habita e reflete em nossa vida só pode ser tocado na nossa experiência de intimidade com Deus. O mistério de Deus só pode ser tocado pela vida de oração. Gente, Deus está dando para você, para mim, uma nova chance. Você que não fez o fio de ouro, ou você que não fez bem o processo de formação humana ao longo da sua caminhada, ou você fez e Deus continua falando ao teu coração, inquietando o teu coração. Você que talvez não esteja bem na sua vida de oração, talvez você nem reze mais. É a sua chance. Nós só poderemos tocar a nossa história de vida pela oração. Você que há tempos não faz adoração ao Santíssimo, você que há tempos não silencia, não mergulha no seu interior, é a sua chance, é a minha chance, é a nossa chance. Vamos mergulhar, vamos rezar mais, vamos adorar mais, para que Jesus Eucarístico cure
toque, transforme a nossa vida, a nossa história. Então, o primeiro passo para a escrita da história de salvação é a oração. Olhar para Deus e deixar que Deus olhe para você. Olha aquele que te olha. Gente, quem cura é Deus através da oração, né? Então, a oração, ela é o remédio para as nossas feridas. Então, é pela oração que vamos ser pessoas mais amadurecidas, mais sábias, mais sadias, né? Não pode o autoconhecimento ser um fim em si mesmo. Não pode, né? O objetivo do autoconhecimento, o objetivo da escrita da história de salvação pessoal é uma busca de oração, de intimidade mais profunda com Deus, né? A oração deve nos unir ao mistério de Cristo. O objetivo do autoconhecimento é gerar a capacidade de amar melhor, né? Quanto mais eu amar, mais estarei curado e mais estarei próximo de Deus. Então, o objetivo não é só eu me conhecer, não é só eu voltar lá no meu passado. O grande objetivo é amar mais a minha história e olhar para ela como história de salvação, amar mais a Deus e amar mais o meu próximo, né? Como é que nós vamos registrar a nossa história? Escrevendo, né? A escrita é a primeira maneira, porque escrevendo nós absorvemos mais, né? A escrita, escrever faz com que você seja mais abrangente e mais concreto, né? Pela escrita fica mais explícita as suas conclusões, o seu raciocínio. A escrita facilita a ação da memória. Então, já que o módulo é a cura das minhas memórias, quanto mais eu escrever, mais eu vou lembrando, né? E permite que você leve adiante a reflexão e que você escave os acontecimentos. O primeiro é a escrita, o segundo é a sua formação pessoal. Você não pode guardar para você o que você está descobrindo, né? Partilhe com os seus formadores, o pessoal, o comunitário, né? Leve para a sua formação pessoal o seu caderno, leve as suas descobertas, aquilo que Deus está falando para você. Escreva, 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 ore, escreva diante do Santíssimo, escreva na capela, tenha o seu caderno de história de salvação. Por quê? Porque ao final de cada ano vocacional, nós vamos escrever o que aconteceu naquele ano, para que a gente sempre faça memória da ação de Deus. A memória é muito importante no nosso carisma. Nós que temos o carisma do louvor específico, nós somos chamados como povo de Deus a fazer memória dos fatos, das recordações, dos acontecimentos e lá perceber a ação de Deus. Então nós vamos escrever 2016, 2017 nós vamos pegar esse caderno e no final do ano nós vamos fazer memória do ano de 2017, para que a gente não tenha todo ano que escrever a história de vida, né? Tá bom? Gente, alguns caminhos para nós lermos nossa história como história de salvação, né? Primeiro, o caminho dos profetas de Israel, né? Gente, os profetas, o povo de Deus, quando você pega o Antigo Testamento, os profetas, eles tiveram o papel de ser intérpretes da história de Israel, né? Os profetas, eles não quiseram e não se contentaram em apenas ser testemunhos, mas compreenderam que a palavra é geradora de história. Foram os profetas que ajudaram o povo a fazer uma leitura crente de sua história. Toda hora os profetas estavam lá falando para o povo, né, fazendo memória com o povo dos acontecimentos, das intervenções de Deus. Então foram os profetas que levaram o povo de Deus a olhar para a sua história como uma história de salvação, né? E é assim que nós devemos olhar para a nossa história. De que maneira? Primeiro, olhando para um amor de Deus
que nos precede. É tão interessante que eu venho já há alguns meses meditando nesta questão do amor de Deus, né? A fonte de tudo é o amor de Deus. Se sou consagrada, foi porque o amor de Deus me escolheu, me visitou. O meu seminário de vida no Espírito Santo é uma experiência que com este amor foi, né, e é. A minha vida é uma experiência com este amor que é eterno, que é incondicional, que é pessoal. Então, ao escrever a nossa história de vida, nós devemos perceber que tudo começou porque Deus quis. Muitas vezes, dependendo da história, nós temos pessoas na comunidade que a mãe tentou abortar, pessoas que a mãe teve que foram dadas para adoção, pessoas que foram abandonadas. Mas você está hoje aqui por causa de um amor que te quis, um amor maior. Você está hoje na comunidade, você é cristão, você é católico, porque Deus foi lá e te chamou e fez com que você tivesse este encontro de amor com Ele, provasse do amor dele, né? Então, Deus quis assim, tudo existe por amor, pelo seu puro amor, sem mérito algum da humanidade. Deus tomou a iniciativa e chamou-nos por amor. Deus chamou-nos por amor. Queria pedir que você abrisse Isaías 41. Nove. Tu que eu trouxe dos confins da terra e que fiz vir do fim do mundo, a quem eu disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Nada temas, pois eu estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. Eu te escolhi, não te rejeitei. Então, ao escrever a sua história, né, ao adentrar nos fatos, sempre pense e lembre que Deus ama você. Um amor incomparável, um amor inefável, um amor pessoal, um amor eterno, né? Tudo começou por amor. Escrever ou reescrever nossa história é mergulhar nesse amor e nessa eleição de Deus. Talvez você descubra lá algo muito doloroso para você. Entregue ao amor de Deus, entregue a Deus. Senhor, coloca o teu amor, vai onde eu não posso ir, cura onde eu não posso curar, né? Então, para escrever a nossa história como história de salvação, o primeiro ponto é descobrir no começo da nossa história um amor que nos precede. O amor de Deus é maior que tudo. Então, muitas vezes, quando aquela descoberta doer, aquela descoberta machucar, né? Coloque o amor de Deus, peça a Jesus, esse amor maior, esse amor que não te rejeitou, esse amor que te escolheu, esse amor que te quis e por isso hoje você está aqui. O amor que foi maior do que uma tentativa de aborto, o amor que foi maior do que um abandono. O Senhor que diz, pode uma mãe abandonar os frutos de sua entranha, mesmo que abandone, eu não te abandonarei. Né? Coloca o amor de Deus na sua história. Segundo, olhe para o seu passado com um olhar agradecido. Né? Os profetas ficavam todo o tempo, lembra-te Israel. É a palavra mais repetida dos profetas. Lembra-te Israel. Não esqueças a tua história e os benefícios que nela você recebeu de Deus. Vai escrevendo o que você não lembrar, o que você não souber. Pergunta ao seu pai, a sua mãe, seus irmãos. Pega as suas fotografias. Se você tem os seus avós vivos, pergunte, seus tios, né?
Vai lá, vai lá, vai lá e não esqueças da tua história. Anota tudo que você ouvir e leva para a oração, né? E aí várias vezes os profetas convocavam o povo de Deus a fazer esta memória agradecida. Não é qualquer memória, é uma memória cheia de gratidão. Você que fez o Fio de Ouro ano passado, né? Do ano passado para cá, qual a memória, as memórias agradecidas que você tem a fazer? Quais as descobertas, quais as curas que você alcançou, né? Saber-se agradecido por um amor que os procedeu e acompanhou durante toda a sua história é a melhor garantia para não perder a esperança. Gente, a esperança está muito unida ao louvor. Quando nós perdemos o olhar de louvor, consequentemente, nós perdemos o olhar de esperança. Retomando a palavra de Efésios, né, que diz para não continuarmos crianças ao sabor das ondas. Quantas crianças, infelizmente, ainda existem em nosso meio? Quantas vezes nós somos esta criança, né? Que o irmão desiste da comunidade e a gente repensa também. Ou o irmão deixa o chamado e a gente deixa também. Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra, a gente não sabe o que quer. Crianças levadas pelas ondas ao sabor dos ventos. São pessoas que não viram na sua história o carisma. Pessoas que não descobriram ainda o projeto de Deus que se manifesta na sua história de vida. Pessoas que ainda não adquiriram maturidade humana, que não sabem decidir-se, não sabem o que querem de suas vidas. Meu irmão, é a sua chance, é a minha chance, é a nossa chance, né? Então vamos lá. Um olhar agradecido é aquele que considera, sobretudo, o fato de sermos presenteados com o dom da vida, o fato de existirmos por amor. Pode ser que tenha alguém aí que a história de salvação, a história de vida seja só sofrimento. Só sofrimento, só não tenha uma graça. Tem uma. A sua vida. Você está vivo hoje. Os seus dons, os seus talentos. Se você tiver só isso, você já deve ter esse olhar agradecido. Esse olhar de louvor pelo dom da sua vida. Porque a sua vida é preciosa, diz o Senhor. Porque Ele te aprecia e Ele te ama. Então pode ser que a sua história, o seu passado tenha sido só calamidade. Que eu duvido, né? Não é possível que não tenha tido nada de bom. Se acontecer isso, louve simplesmente porque hoje você está vivo. Louve simplesmente porque você conhece e já provou e prova do amor de Deus. Um amor que é maior do que tudo. O amor que foi capaz de dar a vida do seu único filho por causa de você, por você, né? Vamos lá. Viver comporta dores e alegrias, satisfações e frustrações, ganhos e perdas. Ser agradecido quer dizer reconhecer-se agraciados pelo amor de Deus. Supõe reconhecer esse amor quando as coisas saem como esperávamos e quando não é assim. Ser agradecido é reconhecer a presença do amor de Deus na dor, a presença do amor de Deus no sofrimento, né? E aí eu pergunto, qual é o olhar que você tem sobre a sua história, sobre o seu passado? Você tem um olhar de agradecido ou um olhar de ressentido? Você tem um olhar de louvor ou você tem um olhar de murmuração? Qual o olhar que você tem pela sua história de vida, né? E aí, gente, nós devemos olhar para os nossos problemas, para as nossas dores, para os nossos traumas, para os nossos medos e olhar a superação deles.
E a superação significa os benefícios que você recebeu de Deus. Esse tempo de formação humana é um tempo de você superar os seus traumas, superar as suas feridas, não por você mesmo, pela sua força, mas pela graça de Deus, que quer que a gente viva este tempo, que quer que mergulhemos neste tempo. Este é um tempo da graça, este é um tempo do Kairos. Então eu quero convidar você, ninguém deixe passar despercebido este tempo. Gente, quantas graças eu recebi no tempo de escrita da minha história de vida. E sem eu saber, depois mergulhando, a maior delas foi o louvor, de olhar para a minha história e ver na minha história o meu carisma, de ver na minha história o meu estado de vida, e ver na minha história de salvação a mão de Deus que me conduziu para que eu estivesse aqui, a mão de Deus que me protegeu, a mão de Deus que não me desamparou. Quantos de nós não conseguimos discernir o estado de vida, a missão pessoal, o carisma, porque não mergulhamos, não temos coragem de mergulhar na nossa história de vida? Tenha coragem. Não deixe passar este tempo. Queira ser uma pessoa nova, uma pessoa transformada em Jesus Cristo, né? Outro ponto para mergulharmos na nossa história como história de salvação. Primeiro, descobrir o amor que nos precedeu. Segundo, olhar para o passado com um olhar agradecido. Terceiro, reconhecer e assumir nossos erros e nossas feridas, né? Nenhuma história, gente, é ideal. Nenhuma história é 100% felicidade. Faz parte da nossa história os nossos erros, as nossas feridas, quem ferimos e quem fomos feridos, né? Então, nós não podemos negar, fingir que não existe, né? Não, tô de boa, né? Quantas pessoas eu ouvi dizer, tô bem, cara, de boa, e saíram da comunidade, né? Gente, fingir que você não tem um trauma, fingir que você não tem aquela ferida, fingir que tá tudo bem na sua relação com o seu pai ou com sua mãe, não vai trazer nenhum benefício para você. Pelo contrário, vai fazer um enorme mal e mais para frente essa bola de neve ela vai estourar. Com uma ansiedade, com uma depressão, com um pânico, né? Fingir não vai resolver, né? Então, nós não podemos negar as nossas feridas, nós não podemos escondê-las, nós não podemos fingir que elas não existem. Nós devemos nos reconciliar. E reconciliar-se com a própria história não é esquecer, não é negar e não é esconder, né? Reconciliar-se com a nossa história é assumir a verdade. E a palavra de Deus diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Mergulhar na nossa dor, e dói muito, né? Por isso que chama dor, na nossa ferida, dá nome, dá rosto às pessoas que fizeram parte, é cura interior. E isso vai gerar em você mais maturidade, né? Mais maturidade. Então, nesse processo de história de salvação, devemos reconhecer e assumir nossos erros, que ferimos e que fomos feridos, né? Outro ponto, e para isso Deus nos chama a conversão, né? Começar de novo. Nossas regras falam do eterno recomeçar. E é esse um grande convite para você compromissado, né, que já passou por este processo. Recomeçar, recomece, releia a sua história de salvação, releia os acontecimentos, mergulhe especialmente no tempo, nos últimos anos, né? Dê nomes às pessoas que passaram, perdoe, dê perdão, se perdoe, porque você vai
você vai colher muitos frutos e a comunidade também. Sua família, você vai ser uma pessoa restaurada, você vai ser uma pessoa curada, você vai ser uma pessoa mais madura, você será uma pessoa mais santa, mais fiel, mais firme, né? Então, o Senhor está nos dando a oportunidade de começar de novo e recuperar a reconciliação com Deus e com os irmãos. O Senhor quer a nossa mudança de vida, o Senhor quer a nossa mudança de mentalidade, o Senhor quer a nossa mudança de postura e de comportamento. O Senhor não quer mais que a gente seja criança que vai para lá e para cá, né? Criança é assim, pega um brinquedo, dá 5 minutos, pega outro, aí larga aquele, joga no chão, depois pega outro, depois larga, né? Não, o Senhor, Ele quer cada um de nós, homens e mulheres maduros, a estatura de Cristo. Fiéis, firmes, decididos no nosso estado de vida, decididos na nossa missão pessoal, decididos no nosso chamado. Não é qualquer sofrimento ou qualquer decepção que vai abalar a minha vocação, né? Decididos a dar a nossa vida até o fim, pelo reino de Deus, pela comunidade, pelo carisma, né? Outro passo, o perdão. Deus perdoa. Deus sempre perdoa. Olhe e escreva a sua salvação, sua história de salvação, levando o perdão de Deus, perdoando-se e perdoando o outro, né? Então, o perdão, ele é extremamente necessário. O nosso Deus é um Deus que perdoa. E porque Deus perdoa, Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo para se dar a nós. Então, ao escrever a sua história de vida, e não é fácil perdoar, né? Principalmente pela sua história de vida que pode ter atos gravíssimos, atos de violência, né? Atos de mentira, atos de abandono, né? Você pode estar ferido na sua confiança, atos de traição. Não é fácil perdoar. O perdão, ele é um dom de Deus, né? Então, escreva a sua história e pede para Jesus a graça do perdão, né? De perdoar as pessoas que te feriram. Dialogue com estas pessoas, pode ser que elas não estejam mais vivas. Dialogue com Jesus e leve e apresente essas pessoas para Jesus, né? Os inimigos que o Evangelho fala, né? Orai pelos vossos inimigos. Coloca os teus inimigos diante de Deus, assume quem são esses inimigos e pede a graça ao Senhor do perdão, pede a graça ao Senhor de ter um coração semelhante ao dele, né? O perdão é sempre uma oportunidade para começar de novo, é o começo de uma vida nova, por isso o perdão abre o caminho à esperança. Gente, não vai haver vida nova se você não viver essa experiência do perdão. E para alguns vai ser uma experiência profundíssima, mas também libertadora. Então você precisa suplicar ao Senhor a graça de querer perdoar. Porque muitas vezes a sua vontade pode ser de não perdoar, de não querer. Afinal, aquela pessoa fez tanto mal para você ou aquelas pessoas, né? Mas vai lá aos pés da cruz do Senhor, vai lá aos pés do Santíssimo Sacramento e pede a Ele a graça de perdoar para que o seu coração seja semelhante ao coração de Cristo. Que esse fardo saia, que este peso saia, né? Animar a não ter medo, né? Não tenha medo. O povo de Israel foi um povo muito medroso, não sei se vocês perceberam, né? Porque foi um povo muito sofrido. Passaram por muito sofrimento, passaram por muitas provações. Você pode estar morrendo de medo de escrever a sua história. Você já deve estar pensando, nossa, aquela situação eu não quero lembrar dela. Pede ao Senhor, né? Pede ao Senhor a graça. O que foi que ele disse aqui?
lá em Isaías 41, nada temas, porque eu estou contigo. Nada temas, e se o medo bater à sua porta, chama os teus formadores, chama o irmão de comunidade, pede para ele rezar por você, chama o ministro de cura, chama o ministro de intercessão, pede para ele impor as mãos por você, rezar por você, né? Nossas regras de vida diz, nos momentos de sofrimento, devemos nos apoiar nos irmãos de fé. Às vezes o autoconhecimento é esse momento de sofrimento. Não fique só, porque você é comunidade. Se apoie nos seus irmãos de fé, mas não para se colocar como vítima. Ai, coitada de mim, fui abandonado. Ai, coitada de mim, fui humilhada em público. Não. Se apoie no seu irmão de fé para que ele interceda por você. Se apoie no seu irmão de fé para que ele peça. Ore com você e ore por você, pedindo ao Senhor a graça da cura, pedindo ao Senhor a graça do perdão, pedindo a graça do louvor, pedindo a graça da reconciliação, pedindo a graça da maturidade, né? Então, não tenhamos medo de viver este tempo que será riquíssimo, né? Reconciliação com a sua missão pessoal, reconciliação com seu ser, vocação. Quantos consagrados feridos não entenderam o seu valor, não encontraram o seu valor dentro da comunidade, né? Peça ao Senhor essa graça. Outro ponto importante. Sua história, minha história é uma história de amor. E como eu falei, não existe a história ideal. Então não adianta você querer encobrir os problemas, ou os sofrimentos, ou os conflitos, ou as mortes, né? Também, como vimos, os profetas não deixaram de denunciar as contínuas infidelidades do povo à aliança, nem tamparam o lado obscuro da história, nem a dificuldade para ler as etapas de destruição como povo, como destruição do povo, como salvação, né? Nem a dificuldade de ler as etapas de destruição como etapas de salvação. O que fizeram de uma forma contumaz foi proclamar a inquebrantável fidelidade de Deus. Deus nunca abandona o seu povo e sempre prevalece um amor salvador. Deus nunca abandona, gente. É um grande mistério, né? Se Deus não abandona, por que que aquilo aconteceu? E aí você precisa pedir essa graça a Deus de ter este olhar de louvor, né? De um bem, o bem que Deus quer tirar disso tudo, o bem daquele momento doloroso que você viveu, o bem daquela alegria, o bem daquela realização, o bem daquela vitória. Deus não abandona nunca o seu povo, né? Mas Deus não interfere na liberdade do outro, nas decisões do outro, né? Então, não há uma história ideal e perfeita. Existe apenas a sua história. Não existe a história ideal e perfeita. Existe a sua história. E para Deus, ela é importante. Para você, ela deve ser importante, porque é a sua vida, porque é a sua história, né? Então, o nome do livro é A Cura das Minhas Memórias. Então, a memória, ela vai ter um papel fundamental nesse processo de história, de escrita da história de vida. E aí você deve estar pensando, meu Deus, eu tenho uma péssima memória, né? Alguns passos para que a gente possa crescer neste caminho. Primeiro, tenha coragem de fazer memória. Opte por recuperar a memória, né? Não oculte, não negue, não racionalize, não deixe os acontecimentos passar.
Deixe que cada acontecimento brote tal como estão na sua memória. Então, pede ao Espírito Santo, a Deus que é o Senhor do tempo, né, que Ele toque a sua memória. Eu tenho um fato que aconteceu comigo quando eu estava escrevendo a minha história. Eu tenho um irmão, meu irmão mais novo, ele é adotivo. E eu estava escrevendo a minha história de salvação pessoal e a gente fala do aviãozinho vermelho, né? Quem fez o Fio de Ouro são os insights, é aquela vozinha, aquela lembrança, aquele estalo que dá. E aí eu tive um insight, um aviãozinho vermelho passou. E eu lembrei de quando eu tinha 3 anos, minha mãe colocando um bebezinho no meu colo, perguntando se eu queria. E no momento da minha oração, eu lembrei, quando eu tinha 3 anos, que meu irmão foi deixado numa cesta na casa da minha mãe. Ela pegou e trouxe para dentro de casa e perguntou para mim e para minha irmã se nós queríamos o bebezinho. Minha mãe não havia me dito nada dessa história. Foi o próprio Deus, lá no momento da oração, que trouxe à tona esta minha memória que estava adormecida. Como do ano passado para cá, Deus vem trazendo muitos acontecimentos à minha memória, acontecimentos que estavam adormecidos. Então, peça ao Senhor esta graça de que Ele traga a sua memória, deixe a sua memória livre, para que o Senhor mande os aviãozinhos vermelhos, insights, dê ouvidos a esses aviões, a esses sentimentos, a esses sonhos, a estas lembranças repentinas, porque elas certamente fazem parte da sua história. Deixar-se sentir. Libertar as emoções guardadas, não reprimi-las, não colocar etiquetas, deixá-las correr saudavelmente. Porque o que acontece também no processo, os sentimentos vêm à flor da pele. E não é porque eu estou num processo de autoconhecimento que eu vou sair sendo grosso com todo mundo, batendo nas portas na casa comunitária. Por exemplo, a comunidade de vida, 10 pessoas fazendo autoconhecimento. Vão se matar tudinho, né, dentro da mesma casa. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Você tem que sentir, tá lá rezando, né? Às vezes fica mais emotivo, beleza, mas cuide do outro também. Cuide para que você não seja um peso para o seu irmão. Então, sinta as suas emoções, sinta as suas lembranças saudavelmente. Reconhecer com verdade o que ocorreu na sua vida, né? A história de dor, a história de amor, as estagnações, os crescimentos, as aprendizagens negativas que devemos desaprender, as estratégias e as aprendizagens que nos permitem crescer e fortalecer a nossa pessoa. Tudo o que aprendemos na nossa história, né? Então, assuma as verdades, por mais dolorosas que elas sejam. Vá para a sua formação pessoal e seja verdadeiro com o seu formador. Deixe de ser superficial. Queira ser um novo homem, uma nova mulher. Queira ser homem, queira ser mulher e não mais criança, né? Queira amadurecer humanamente falando. Perdoar-se. Perdoar não significa necessariamente o fato, mas a pessoa, né? Então, muitas vezes fala, eu tenho que perdoar o que aquela pessoa fez comigo. Não necessariamente o que a pessoa fez com você, mas perdoar a pessoa, né? Então, o perdão, ele faz parte desse processo importantíssimo para a cura interior, né? Aceitar a vida como aconteceu, com as suas sombras e luzes. E aí, muitas vezes, o que nos estagna humanamente é a falta de aceitação.
Nós não nos aceitamos. Nós não aceitamos a família que temos. Não aceitamos a história que vivemos. Não aceitamos os passos que sofremos ou os passos que percorremos. E aí nós não alcançamos a liberdade interior, né? Dizer adeus ao papel de vítima. Como a gente se coloca no papel de vítima, de pobre coitado, né? Daquele que foi abandonado, traído. Não permanecer apegados aos fatos que se passaram. Ou como nós gostaríamos que esses fatos fossem, né? Então, como nós somos apegados, nos prendemos ao nosso passado, principalmente as coisas dolorosas, e não vamos progredindo, ficamos estagnados, né? Escolher avançar. Não ficar ancorados no caminho, não ficar preso naquela memória, não ficar preso naquele acontecimento, não ficar preso naquilo que tal pessoa fez para você, mas crescer. Não ficar paralisado na dor, mas ter força de seguir à frente com tudo que a vida te possibilitou. Não querer o papel de vítima, de pobre coitadinho, de o sofredor, né? Estou rezando com a minha história, descobri os fatos, foram dolorosos, mas eu escolho seguir, dar passos na minha vida, não ficar preso, ancorado àquilo que me fizeram. Descobrir com os olhos da fé que todas as sendas da nossa vida foram percorridas pelo vivente. Nunca caminhamos sós, mesmo se nem sempre nos demos conta. Né? Deus sempre esteve com você. Talvez você nem conhecesse ainda Ele. Talvez você não tivesse provado ainda do amor dEle. Mas Deus sempre esteve com você. Sempre, sempre, desde o momento que você foi gerado. Desde o ventre da sua mãe, Deus já estava com você. Pedir o dom de contemplar toda a nossa história como história do amor de Deus conosco. E ter a certeza de que sempre vai ter algo novo a nascer. Coragem de fazer memória, deixar-se sentir, permitir viver todas as emoções saudavelmente neste processo, reconhecer como verdade o que ocorreu na sua história, perdoar-se, dar perdão, aceitar a sua vida, o seu passado, a sua história com as luzes e sombras, escolher avançar, não ficar no papel de vítima, descobrir com os olhos da fé o amor de Deus que sempre esteve com você, contemplar essa história como história de amor e ter essa esperança de que algo novo vai nascer, né? Então, gente, vamos rezar, adorar, comungar. Quando tiver insuportável, pedir a ajuda dos amigos, dos irmãos de fé, né? É um tempo maravilhoso, é um tempo de graças, é um kairós, vigilância, porque o inimigo vai estar solta como um leão pronto, né, a devorar, né? Você que já fez o fio de ouro, retoma o teu caderno, né? Reza dos anos para cá. Você que precisa, tanto como consagrado, ser um homem mais maduro, uma mulher mais madura, uma pessoa reconciliada consigo, com a vida, com a comunidade, né, com os irmãos. Então, se você reconhece que precisa, mergulhe neste tempo de autoconhecimento, neste tempo de oração, tá certo? Então, meus irmãos, vamos viver bem esse tempo, vamos colher muitos frutos de maturidade.